Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, estamos já na companhia de Mr. Charles, ou Cacholas para os amigos, que, se não estiver a viajar pelo seu Cabo Verde e por tantos outros destinos mais e menos tropicais, está a fazer-nos viajar. Aos comandos do Brooklyn Lisboa, que muito mais do que um snack bar e restaurante é um polo de cultura negra, presente no menu, na decoração, na música e no elevadíssimo swag do anfitrião, hoje nosso convidado. Bem-vindo, Carlos Alberto Lopes. Finalmente conseguimos que fizesses uma escala aqui no Tal Podcast. Estás pronto para levantar voo? Estou prontíssimo, Carlos Alberto Monteiro Lopes. Monteiro. A minha mãe às vezes fica com os ciúmes e ela diz sempre Carlos Lopes. E o Monteiro? Portanto, eu sempre digo Carlos Alberto Monteiro Lopes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito bem, está feita já a apresentação com a identidade completa, mas para levantar voos vamos começar pelo teu passaporte, ou para levantar voo vamos começar pelo teu passaporte no Instagram, onde se lê sangue de pessoa escravizada, coração de rei. Que destino de vida é esse? Bem, se repararmos bem, todos nós negros, ou descendentes de negros, somos descendentes de pessoas escravizadas, e foi uma forma, e tem isso, é uma das minhas tatuagens, que está em inglês, e é uma forma de valorizar a nossa identidade, de onde viemos, para onde vamos. Repararmos durante a vida, somos todos reis ou rainhas do nosso território, do nosso destino, e a razão pela qual sempre isso vem de uma música, do hip-hop, do Nas, passo aqui a citar, Blood of a Slave, Heart of a King, Braveheart, o nome da música, e a primeira vez que eu vi aquilo bateu-me, identifiquei-me. Portanto, é uma forma de prestar homenagem aos nossos antepassados e olhar a vida como o nosso reinado, como o nosso destino, conduzimos, claro. E um reinado tem desde o rei, a rainha, aos príncipes, às princesas, e a tudo constitui um reinado. Portanto, sou rei da minha vida, conduzo-a de forma, conduzo-a de forma, digamos assim, prudente ou focada, e a razão pela qual escolhi esta frase, essa citação. Olha, e qual é que foi o último carimbo que tiveste aí no passaporte? Carimbo, não é? Não vale aquelas viagens em que a malta não precisa da carimba dela. Burkina Faso. Burkina Faso. Foi uma viagem, obviamente, por motivos profissionais. Estive em Ouagadougou, através, portanto, da empresa com a qual eu trabalho, que é a Yunus, que é uma empresa de gestão de ativos e de investimentos, tanto no continente africano, mas com foco em Cabo Verde, que é o meu campo de ação, o meu território, e foi a Ouagadougou, precisamente. Burkina Faso, fiquei encantadíssimo, porque nunca tinha estado noutra África sem ser a lusófona, portanto, o nosso Cabo Verde. Nunca fui a Angola, nunca fui à Guiné, mas tenciono ir muito brevemente. E já foste a Moçambique? Não, também não. Nem a Moçambique, ou seja, da África lusófona, só fui a Cabo Verde. Só fui a Cabo Verde, mas brevemente irei à Guiné, já está escalado para este ano, e fiquei encantadíssimo para ver o outro lado da outra África, porque ali, obviamente com todo o respeito pela África lusófona, mas a outra África mais profunda, em que sentimos mesmo a terra, o calor. E foi uma experiência extremamente gratificante, não só por motivos profissionais, mas também por pessoais. E eu lembro um episódio muito caricato, estava com os meus colegas lá e disse: para, que eu quero fazer uma coisa. E eles riram-se bastante, porque uns são do Benin,
outros são dos Camarões, e eu parei e fui colocar a mão na terra para sentir a terra de África, que vocês conhecem muito bem, também de Angola e de Moçambique, aquela terra castanha, coisa que não se vê em Cabo Verde, por exemplo. Infelizmente é tudo árido e tudo seco, e a terra é um verdejante estupendo, e a terra, todo aquele calor ali, eu disse, isto aqui é África. Cabo Verde é África, Angola é África, sem dúvida, mas ali no Burkina Faso senti outra vibração. Eu estava aqui, acho que é importante o contexto, não é? Porque é que tu viajas tanto, Pois não é? é. Não és piloto, embora eu tenha falado aqui aos comandos do Brooklyn. Gostaria de ser piloto, aliás. Era um dos sonhos de criança? Não ser piloto, mas ser assistente de bordo. Tive, na altura entrei para a Air Luxor, quando acabei a faculdade, entrei para a Air Luxor, mas... A minha irmã também teve nessa. Eu desisti, chamaram-me, mas desisti porque pensei, se calhar estupidamente ou não, houve motivos mais de paixão, amor. Não queria deixar a minha namorada, a mãe das minhas 2 filhas na altura, disse vou viajar, vou ficar muito tempo fora, não me apetece. Ai, adoro! E depois também com os meus amigos, se calhar não vou ver os meus amigos por tanto tempo, tenho outro emprego, sei que vou ter outro emprego, se calhar ficar mais em Lisboa, com os pés assentes em Lisboa, naquela rotina, 9 às 6, segunda à casa, segunda à sexta. Desisti de Air Luxor, mas estupidamente. Arrependi-me. É das poucas coisas que eu arrependo da minha vida, porque eu para já adoro viajar, adoro aeroportos, adoro toda aquela coisa, tem aquele glamour que acho que as mulheres gostam mais dos homens, mas não só pela questão do viajar, identifico-me bastante com a aviação. E eu adoro aviões pela máquina que o avião é. O levantar voo, e eu fico sempre a imaginar-me quando estou sentado, que escolho sempre curiosamente os mesmos lugares, ou 13 ou 7C, que são os meus números da sorte. Sempre. 13? Ou 13 ou 7C. Caso contrário, tem que ser muito próximo. E eu imagino, já entrei num cockpit várias vezes. Curiosamente, tenho muitos amigos pilotos e assistentes de bordo. Já entrei num cockpit e eu imagino a pilotar um avião. E é uma das coisas, mas infelizmente. Agora há aqueles jogos. Não nesta não é? vida. Há aqueles jogos. Provavelmente para a próxima. Sim, virtual. não é? Na realidade virtual. E dizem que é muito simples. Eu digo, pois. Sim, Pois. para quem Está habituado é muito simples. Exatamente. Eu não sei, tinhas feito uma pergunta que acho que entretanto interrompemos, mas pronto, se calhar já voltamos a ela. Lembras-te o que é que perguntaste? Portanto, eu primeiro tinha perguntado do carimbo, não é? Já respondi. Não, era por causa do contexto das viagens, não é? Tinha que ver com isso, sim. Exatamente. Porquê é que viajas tanto? Viajaste muito para Cabo Verde por uma razão muito óbvia, e comecei a viajar para Cabo Verde desde 2020 com mais frequência, infelizmente pela viagem do meu pai. Não gosto muito de dizer a palavra morte porque acho que é muito fria, mas às vezes me chamar morte. Foi mesmo assim. Meu pai faleceu em 2020, 13 de junho de 2020, graças ao Covid, e como tinha algum património em Cabo Verde, tive que lá ir por aquelas questões que todos sabemos, de heranças, and so on. Chegando lá foi em agosto de 2020, ainda estava tudo naquela situação de confinamento, ainda estava algumas coisas abertas, mas o país estava a despertar aos poucos. E comecei a ver, espera lá, isto aqui há muitas oportunidades. E depois fui fazendo contatos, muitos amigos meus e pessoas que estudaram cá, agora estão em Cabo Verde e têm bons trabalhos e bons cargos, conversa puxa a conversa, e identifiquei-me com aquilo bastante. Aliás, eu desde 2002, e depois encontrei das minhas anotações como investir em Cabo Verde. Oh, sério? Desde 2000 tenho uma pastinha a dizer como investir em Cabo Verde, ou seja, já há 20 e tal anos que andava com o olho em Cabo Verde, mas diziam sempre, bom, por enquanto não, mas na altura certa irei dar esse passo. E na altura a entidade que fazia a promoção de investimentos era a Promex, que hoje em dia tornou-se a Cabo Verde Trade Invest, se não me falha, se não estou em erro, mas sempre tive oportunidade e sempre achei e senti que Cabo Verde será, e espero bem que venha a ser de forma mais afincada, onde irei implementar os meus negócios e criar outras oportunidades. E de facto vi lá muitas oportunidades e há muitos desafios, sem dúvida, e eu pensei, é a terra dos meus pais, o meu sangue, como se costuma dizer, criou, o meu umbigo está aqui enterrado, portanto nada melhor que fazer pelo meu país de origem, pelos meus pais, pela minha família, pela minha herança cultural, pelo meu povo, e acho que até é mais fácil para nós, filhos da diáspora, voltar às origens e investir nos nossos... Do quem lá está, não é? Exatamente.
Então tu disseste que o teu pai faleceu em 2020, dia 13. 13, Foi coincidência? 13 de Porque o número 13 já era o teu número da sorte antes do teu pai sempre, falecer? há muito tempo. Aliás, tenho 13 tatuagens, o número 13 quando está aqui. Não deixou de ser? Não, é estranho, é uma coisa, não. Não deixou de ser porquê? Porque o teu pai foi uma grande referência para ti, por aquilo que se sentiu quando tu falaste nele. Foi. O meu pai, além de um pai, foi um amigo. Eu fico sempre um bocado emocionado quando falo do meu pai, porque Foi uma grande referência. Foi. E continua a ser, não só por aquilo que ele fez para mim, mas por toda a envolvência, os meus amigos, os meus irmãos. Foi uma pessoa de facto muito querida, e ele sempre disposto a ajudar. E eu vinha saber coisas que o meu pai fez, que ajudou pessoas, que eu fiquei estupefacto. Eu ainda hoje recebo condolências pela porta do meu pai, pessoas que outras não sabiam. Mas foi uma pessoa, e eu até acho, o homem morreu dia 13 de Santo António, até parece que ele foi mesmo um santo, e durante a vida não foi um santo, porque tinha os seus pecados. Temos todos, mas foi uma pessoa que viveu bem, aproveitou a vida, e ele também já estava numa fase, vou deixar Portugal, vou ficar em Cabo Verde, vou ficar num vai e vem. E curiosamente passou uma tocha, e agora quem faz isso sou eu. Mas sim, o meu pai foi um pai, no verdadeiro sentido da palavra, foi um amigo e foi um bom homem, muito bom homem. Eu vi uma foto no teu perfil do Instagram e um homem com muito swag. O homem era charmoso. De facto, o meu pai. Pronto, é o que é. Assim, um estilo, anos 70, estava com. Sim. Foi um homem. Teve as suas mulheres, não é? Mulheres no plural. Teve, nós somos. Okay. Portanto, eu tenho. Mas ao estilo do Martinho da Vila ou assim? Ele teve todas as cores, por acaso. Poderia ser um Martinho da Vila. Teve várias idades e muitos amores. Teve vários e continuo sempre apaixonadas por ele. E eu lembro uma das mães da minha irmã Joana, a mãe da minha irmã Joana mais nova, ele dizia: o teu pai é um homem excelente, um excelente amigo, um excelente pai, um excelente profissional, muito dedicado, só que ele tem um grande defeito. Eu dizia: qual é, Sheila? O homem gosta muito de mulheres. Ela dizia, e mesmo após ter separado da mãe da minha irmã, e ela dizia: continuamos muito amigos, eu até posso lhe pedir uma coisa, digo que é para a Joana, ele resmunga, digo que é para mim, ele está sempre pronto a ajudar. Claro que não resmunga para ajudar a filha, mas sempre disposto a ajudar tudo e todos. Tu cresceste na Pedreira dos Húngaros. Born and raised. Exatamente. E sabes que durante as minhas pesquisas eu fiquei muito emocionada porque encontrei um documentário. Bom, havia ali algumas coisas. Enfim, era um documentário dos anos 80, portanto, bastante discutíveis. Um bocadinho, um pouco. Mas eu comecei e há pouco tempo passei por lá, tive um tour privilegiado por lá. E eu comecei a pensar realmente esta questão dos anos 70, anos 80. E o mais interessante é, claro que isto não é factual, mas muitas das pessoas que eu conheço que cresceram na Pedreira dos Húngaros, muitas saíram do país, não é? À procura de um outro caminho. Mas eu vejo muita gente com uma resiliência e com uma trajetória de vida muito, muito interessante. Mas era uma comunidade, tinha muitos cabo-verdianos e há um orgulho muito grande de se ter crescido lá. E eu também sei que tu foste tipo uma referência para pessoas mais jovens, porque lias muito, a questão do R&B. Porquê o R&B? E quando nós entramos no Brooklyn há ali vários questionamentos. Mas o que é que o R&B naquela fase, na Pedreira dos Húngaros, jovem, significava para ti? Bom, de facto vou começar pelo início, ou seja, pela Pedreira dos Húngaros. Claro. Todos nós temos um grande orgulho de termos nascido e crescido lá, pela resiliência que a vivência do bairro trouxe a cada um de nós, pela facilidade como enfrentamos as dificuldades, porque, normal, o meio onde estás inserido acaba por te moldar. E certas situações fizeram-nos
ultrapassar essas barreiras e obstáculos da vida por termos crescido num ambiente, não era um ambiente hostil, claro, conotado como era um bairro lata, na altura a Cova da Moura obviamente existia, mas o bairro dos Húngaros, o Miraflores, era de ghetto, era de facto, era a referência onde todos aqueles problemas sociais com a polícia, com a droga, com a prostituição, lá existiam sim de facto, mas e como no mundo inteiro existem pessoas de bem e pessoas de menos. Ou que escolheram outros caminhos. Exatamente, digamos assim, porque a vida também os levou para... Mas lá está, é uma escolha, a razão pela qual eu disse há pouco que nós somos reis e rainhas do nosso destino, porque eu também podia ter envergado, ter por outro caminho, mas a referência do meu pai e da minha mãe e da mãe e da outra mãe que tive também olhar por mim, pela minha avó, portanto cresci num meio privilegiado dentro de um bairro problemático, sim. Tinha a referência dos meus pais, tinha orientadores, tínhamos o grupo de jovens, portanto tínhamos ali escolha, e era um bairro tranquilo, independentemente da conotação que tínhamos, e por isso é que todos nós somos orgulhosos, e ainda hoje, outros saíram do país, outros compraram casas no outro lado. Eu saí do bairro em 99, em 99 exatamente, que foi quando terminei a faculdade, comecei a trabalhar e saí do bairro, já tinha a minha casa, mas continuo-se todos os fins de semana ia ao bairro, como atualmente todos os fins de semana costumo estar com os meus amigos que vivem na Portela de Carnaxide e na Torela, costumo ir almoçar com eles, portanto continuamos ligados, e esse é o orgulho que nós tivemos em crescer num bairro problemático, mas que no entanto tinham muitas coisas boas. A camaradagem era o ponto de encontro de cabo-verdianos, onde se vivia Cabo Verde, portanto os nossos pais emigraram para Lisboa no final da década de 60 e 70 e foram construindo a sua barraquita, o seu bairro de lata, portanto eram ter no estrangeiro um mini país, portanto toda aquela vivência da cachupa, da gastronomia, do comer e do beber e de ser cabo-verdiano num país estrangeiro, e estamos a falar há 40 e tal anos atrás, era um mundo, e houve pessoas que não iam, por exemplo, à Baixa de Lisboa. Achavam que não eram aceitos por aquelas questões sociais. Não me vou adaptar, não sou aceito, mas não. No meu caso e meu grupo de amigos, não sou uma referência, somos um grupo que, modéstia à parte, ainda hoje somos referenciados. Vocês tinham algum nome no vosso grupo, não? Não, propriamente. Existiam alguns grupos que tinham nome, mas não, no nosso grupo não. Portanto era uma constelação de individualidades. Sim, sim, tínhamos e víamos a vida da mesma maneira. Os nossos pais educaram-nos com princípios e valores, tal como os outros, mas tínhamos que estudar, tínhamos que fazer pela vida, e assim foi. Portanto, como é que surgiu a música do R&B? Desde Rhythms and Blues. Bem, eu falei aqui numa voz sensualona e apareceu logo aqui outra. Cuidado. Afinal não sou o único. Este ritmo não sei onde é que vamos parar. Como é que surgiu, portanto, toda aquela influência afro-americana do outro lado do continente, das Américas? Os meus pais separaram-se quando eu tinha 4 anos e a minha mãe depois emigrou para a França, para Paris, e continua, ainda lá vive. E eu desde cedo sempre fui muito curioso, pessoalmente em termos musicais. Infelizmente não toco nenhum instrumento, gostaria de ter tocado trompete, mas tenho um em casa, que hoje em dia é só para decoração. Não consigo, porque é mesmo muito difícil. E desde sempre tive essa paixão pelos Estados Unidos. Todos nós acho que fantasiávamos o outro lado, porque era distante, não tínhamos acesso, e lá está toda aquela luta da cultura afro-americana e a luta contra a segregação, e com a música e com a gastronomia à mistura, despertou-me como se eu tivesse lá nascido. E eu, 10, 12 anos, eu ia para a França, a minha mãe me perguntava, vai comprar-me roupas, material escolar, eu queria comprar CDs. Não encontrava cá. E tinha revistas que trazia de França, portanto, mais tarde tinha assinaturas que vinham dos Estados Unidos, e toda aquela cultura musical, blues, jazz, soul, R&B, hip-hop, o afro-jazz, a bossa nova, acabou por moldar um pouco a minha personalidade e a forma como via o mundo. E eu sempre lembro-me, tenho realidade, sempre dizia, eu um dia terei algum negócio ligado à cultura negra, afro-americana, porque apesar de não ser músico e não ter uma voz que pudesse ser espalhada para ser ouvida por todo o mundo, quero fazer algo para que a identidade do meu povo fosse ouvida, fosse sentida, que a história da imigração fosse contada, que não ficasse lá, que a luta continua. E foi aí que eu decidi, então pronto, já sei. Um dia terei um restaurante de soul food
em que a banda sonora será blues, jazz, R&B, pop, blues. E assim foi daí que nasceu o meu primeiro negócio, o Harlem, antes do Brooklyn. O Harlem foi em 2011, 13 aliás, mas comecei em 2011. Era ali no Castro Sodré, não é? Exatamente, perto. era mesmo no Castro Sodré. Foi naquela altura que o Castro Sodré começou naquela efervescência, e abriu o Harlem em 2013. Comecei em 2011, mas foi em 2013 que consegui abrir, por questões burocráticas, licenças. Foi um período muito difícil, porque na altura o edifício não podia ser o restaurante, era um edifício histórico e não conseguia as licenças, a obra foi embargada. Tive 2 anos com investimento parado, advogados, e felizmente em 2013 conseguimos abrir. O Harlem foi um espaço aberto quase 2 anos, foi janeiro de 2013 até ao final do ano de 2014, quase 1 ano e meio, quase 2. E era exclusivamente afro-americano. Tinha pratos do sul dos Estados Unidos, como gumbo, jambalaya, chicken wings, as tartes de abóbora, o pão de milho. Tinha 2 chefes, muito bons, tinham as suas características, mas na parte culinária nada a apontar. Difíceis de gerir eram difíceis de gerir, mas na altura tivemos assim algumas chatices, mas hoje em dia nada contra, percebo, foram momentos difíceis para todos, mas o briefing foi bem passado, eles perceberam exatamente qual é que era a identidade, e conseguimos. Acabou por fechar, não por uma questão de identidade do conceito, mas pelas burocracias, e infelizmente fechou portas. Voltei para o mercado de trabalho, mas disse, não, vou continuar, porque não vou desistir. O Harlem fechou, mas mais cedo ou mais tarde irei abrir, vou-me reformular e vou abrir. Mas que burocracias é que aconteceram? Eu estive lá no Harlem, lembro perfeitamente, fui com a Vera. Sim. Lembro. Sim. As burocracias, porque o espaço não podia ser para a utilidade, para a utilização de restaurante, não podia ser, porque não tinha saída de fumos, mas era um edifício histórico e a Câmara não queria licenciar um espaço para ser um restaurante, foi a razão pela qual. Mas aqueles 2 anos que estiveste parado e depois abriste, e depois como é que foi possível estar 2 anos a funcionar, que é para depois voltar à estaca zero, digamos? Foi praticamente recomeçar do zero, porque 2 anos parados, com o investimento já feito, tivemos que aguentar. O senhorio, ok, não paga as rendas, mas sabia mais cedo ou mais tarde ele iria-me cobrar. Depois, obviamente, com o espaço prontíssimo a funcionar, equipamentos, máquinas, tudo construído de raiz, já não tínhamos capacidade financeira para continuar, as dívidas acumularam, o projeto, o conceito em si funcionou, mas chegou a um ponto que já não era sustentável financeiramente e tivemos mesmo que encerrar. Virámos a página, um capítulo, 6 meses depois, por providência divina, digamos assim, surgiu a oportunidade de ficar com o espaço onde hoje é o Brooklyn, e eu disse, pá. O que é que tu dizes providência divina? Porque foi mesmo em 2015, foi numa altura que eu estava a ver a página da minha vida com capítulos conturbados, separações, negócios que não foram com o sucesso que pretendia. Tive de voltar para o mercado de trabalho, trabalhava por conta própria, mas tive de voltar por conta de outrem. Estava a refazer a minha vida e disse, não, isto vai acontecer, mas não pensei que fosse naquele momento, e aquela oportunidade foi única, e eu pensei, tive que ser muito rápido e pensar, ou fico com este espaço ou vou esperar, mas isto aqui é tão acessível, a renda é tão acessível. Na Praça da Alegria, 2015, e eu garantidamente já vi 3 ou 4 anos à frente, vai valorizar, o turismo já estava num nível muito aceitável, não precisava fazer muitas obras, o investimento era razoável comparativamente ao que eu tinha feito no Harlem. E se eu consigo fazer isto, não vou perder esta oportunidade. E assim foi, não. E assim nasceu o Harlem. Aquelas coisas que acontecem na vida que nós rotulamos como menos positivas, mas que nos estão a preparar para aquele que é realmente este projeto que é o Brooklyn, que, aliás, vou aproveitar esta oportunidade para agradecer, que também foi, aliás, o almoço. Porque foi o tal podcast surge num almoço no Brooklyn, com um almoço do Afrolink. Lembras do Afrolink? Aquele Power Lunch, não é? Exatamente. Que fizemos alguns encontros de negócios em que estávamos sentados à mesa e a partilhar necessidades, mas também a oferecer as nossas disponibilidades. E nesse encontro, não é? Nesse encontro o que aconteceu foi que assim que o Yuri Lopes Pereira
falou sobre a sua trajetória com rádios. Eu e a Aqui Paula. ativou-se logo. Eu e a Porque nós Paula já foi de tínhamos género. conversado, não é? Exato. É por aí. Portanto, o Brooklyn teve assim. E não só, foi também onde aconteceu o nosso primeiro evento ao vivo. Ao vivo. Portanto, és um parceiro que nós apreciamos bastante e obrigada por abrir assim as portas e proporcionares também estas manifestações. Mas é para isso que o Brooklyn foi criado, mais do que uma cafetaria, um restaurante, um espaço de restauração em bebidas, é precisamente para apoiar a causa. Eu costumo dizer pro-black, that's not anti-white ou anti-brown ou whatever. Não. Nós estamos apenas a valorizar a nossa cultura e a nossa identidade. E tudo o que o Brooklyn possa fazer para ajudar, para espalhar a palavra e a narrativa, nós fazemos. Portanto, claro, outras iniciativas também abraçamos, mas para valorizar a cultura negra, o Brooklyn está sempre presente. Por isso, a nossa Wall of Fame é com essa identidade, com esse objetivo, para perceberem porque é que se chama Brooklyn, para perceberem que é um espaço de celebração de cultura negra, está lá bem patente, não somos contra ninguém. Não somos contra ninguém. Ninguém a bater na Não somos mesa. contra ninguém. Lembra-me por causa do microfone. Não batem na mesa, não batem na mesa. Não somos contra ninguém, estamos apenas a valorizar a nossa cultura e uplifting. Nada Aliás, mais do essa que isso. narrativa de que vocês também são, como é que é, do racismo reverso, que não existe, Não existe. atenção, Não vamos isso andar não por esse caminho, existe, porque- isso não existe, mas é exatamente o que tu estás a dizer. Nós estamos a celebrar algo que é muito importante, não só para a nossa identidade, para a nossa autoestima, para quem nós somos e também para nos dar energia para continuarmos a acreditar, não é? Paula, Sim, e a Paula, sustentarmos, sim. Diz. Paula, Georgina, eu costumo dizer. Quando disseste Paulo, eu pensei logo que viesse aqui Sport Lisboa e Benfica, afinal não, vamos pronto. falar, não por enquanto, Acrescentaste não por enquanto. Opa, não perde uma, Não é é que a isso, o Paula não Brooklyn- perde uma oportunidade. É que já É das- tínhamos é das combinado, minhas, tínhamos já tínhamos combinado já. O Brooklyn chama-se Brooklyn Lisboa por algum motivo. Eu sou cabo-verdiano, as minhas origens são cabo-verdianas, nasci em Lisboa, onde cresci, vivo e hei de continuar a viver para o resto da minha vida. Portanto, eu sou da primeira geração que nasceu cá. Sim, somos de 76. 76, exatamente. Portanto, há quase meio século neste país. Eu sou português, orgulhosamente cabo-verdiano, costumo dizer, eu sou um cabo-verdiano que nasceu em Lisboa. Uhum. Olham para mim, eu sou um cabo-verdiano, não sou, com todo o respeito, não sou branco, sou negro, mas nasci em Lisboa. Faria sentido para quem sempre nasceu, cresceu aqui e que se identifica com Portugal dizer estar contra Portugal? Não faz sentido nenhum. Por isso é que eu fiz questão que ficasse Brooklyn Lisboa. Porquê? Porque o Brooklyn conta a narrativa entre 3 continentes, entre Cabo Verde, as Américas e Portugal. A África, né? A África, as Américas Exatamente, e e a Europa, exatamente. Porquê? Para contar a narrativa dessa trajetória que não vale a pena estar aqui a mencionar. É o tráfico transatlântico de seres Pronto, eu humanos. não queria, mas já. Pronto, é mesmo essa questão. Paula não aguenta não dizer. Tens de dizer, é para celebrar essa viagem que temos aqui impregnado no nosso ADN, para contar essa narrativa, mas vamos contá-lo de uma forma tranquila, não com já libertámos as grelhetas, portanto para algumas cabeças ainda existem, mas nós temos um trabalho de luta. Aquilo que vocês fazem aqui no tal podcast, o Afrolink, as iniciativas que a Georgina e as duas participam, é precisamente fazer isso. Nós sabemos de onde viemos, mas também sabemos para onde é que queremos ir. A ferida continua, mas vamos sará-la de outra maneira. Não se combate o fogo ou o ódio da mesma maneira. Vamos combatê-lo com amor, vamos contar as coisas de outra maneira, vamos combatê-lo com Brooklyns da vida, com Soul Kitchens, por exemplo, da vida, com Sofia's Kitchens da vida, com Fem Kitchen, da Fem vida. Kitchen. Há várias coisas através da gastronomia. Cada vez mais. Exatamente, há empresários, muitos da nossa geração, que têm espaços em zonas privilegiadas, no centro de Lisboa, não na periferia, mas na periferia faz boa comida. Portanto, também é fazer o inverso, é levar, como já agora passo aqui a citar o Rainer e o Varela, que são outros irmãos na causa. Portanto, vamos levar o bairro para Lisboa e Lisboa para o bairro, não fazendo como acontecia antigamente na minha geração, em que muitos dos meus amigos não iam para Rossio, para a Baixa, para o bairro Alto, porque ficavam ali naquele círculo. E eu disse, mas assim também não largas os teus horizontes, tens que conviver com pessoas de várias... Pois, mas também não iam por causa da Sim, violência que tinham de Era a enfrentar. altura dos não é? skinheads, atenção. Eu também enfrentei essa violência. Felizmente não enfrentei a violência no sentido figurado da palavra, mas sim, sofremos micro-racismo. Quer dizer,
Mas tu falaste de algo que é super importante e eu trago sempre este ponto, que é o privilégio de crescermos com pai e com mãe ou com um dos progenitores, que são ali um grande pilar, e isto, quando não existe, fragilizou muitas crianças. Sem dúvida. E fragilizou, acima de tudo, na sua autoestima, de sentir este espaço também é meu. Mas mesmo quando entravam com autoestima, o que é que acontecia? Baixa lá essa crista, que este espaço não é teu. És rei. És ascendente rei. Sim, rainha. mas... Depende também da personalidade de cada um. Depende da personalidade de cada Sim, um. E de Não uma é série tão de linear. fatores, sim. Também acho que há muitas variáveis mesmo que acabam por interferir no processo. Tens aqui um processo de muitos investimentos. De onde é que vem essa veia? Tu tiveste alguma referência para isso? Alguém que tu foste observando e disseste, olha, eu quando crescer também quero fazer alguma coisa assim? Ou foste abrindo caminho sem perceber muito bem às vezes para onde é que estavas a ir? Não, há de facto influência. Lá está, o meu pai. O meu pai, não sei se repararam, no Brooklyn está lá uma fotografia do meu pai. Eu reparei, sim. Sempre esteve desde o início, não foi de agora, sempre esteve desde o primeiro dia que o Brooklyn abriu. E o meu pai, de facto, sempre foi um empresário nato desde que eu conheço, desde que nasci. O meu pai é de profissão de carpinteiro, ele nasceu em Cabo Verde, em Santa Cruz, veio para cá com os 18 anos. E ele sempre dizia, eu vim para cá com 17 anos, 18 anos, só com uma mala e não sei o quê. Portanto, aquelas histórias dos nossos pais que hoje em dia... Self-made man, não é? Self-made man, que hoje em dia faço para a minha filha. Portanto, está tudo certo. Está tudo certo. Para repetir. Está tudo certo. Se eu não tivesse o mesmo discurso, mas portanto o meu pai teve um privilégio que os meus avós não tiveram, ele passou-me um privilégio que ele não teve, e eu estou a tentar passar para os meus filhos aquilo que aprendi. Portanto, o meu pai sempre foi um empresário. Ele teve uma mercearia no bairro, um café, que era o ponto de encontro, foi uma referência do bairro, o café que era do meu pai. Depois o meu pai separou do sócio e ficou o café do Juliano, mas quem iniciou foi o meu pai e o Juliano. E teve a mercearia e teve o café. A minha mãe ficava na mercearia e o meu pai tinha o café. Anos mais tarde, portanto, decidiu de negócio da restauração e de mercearia. Depois abriu uma empresa de construção civil. Foi desde então que até falecer foi o negócio que teve, mas e teve sucesso naquilo que fez. Foi um empresário de sucesso nos anos 90, teve os altos e baixos, depois caiu, levantou-se. Mas sim, sempre tive a referência do meu pai como um exemplo a seguir. E também da música, lá está, a presença da música, claro. Nos anos finais de 80, 90, houve toda aquela vaga de hip-hop e de R&B, e isso acaba por os livros, os filmes, os clássicos, acaba de certa forma por moldar. Tens 10, 12, estás a formar a tua personalidade, queres ser como um Scarface, por exemplo, vês o filme do Scarface, não um Scarface, mas aquela filosofia de vim do nada e consigo construir a música, mesmo a história do hip-hop, que veio de onde veio de uma forma simples e acabou por chegar onde está hoje, os músicos do R&B, os filmes, portanto, tudo isso acaba são influências positivas que acabam por moldar a minha vida e fizeram chegar onde estou hoje. Não tenho medo, dizem que sou um bocado, fui louco, hoje sou mais prudente, mas eu lembro-me quando abri o Alam e hoje pergunto-me, mas o que é que te passou na cabeça para fazer tal coisa? Trabalhei durante 12 anos em comércio internacional, em trading, que foi toda a minha experiência profissional. Tinha uma vida estável, muito estável profissionalmente. Não tinha... Não, estamos aqui aquele momento em que nós também nos estamos a rever. Exatamente, não tinha... Também já passámos por isso. Meus pais disseram, os meus amigos, a minha mulher na altura dizia, mas tu és maluco, mas tu vais deixar a empresa que tu és o braço direito, o favorito do patrão, viajas, ganhas bem, tens uma vida mais do que tranquila, mas para que vais deixar tudo isso? Mas não. Por causa do vazio que nós sentíamos, é o meu havia sonho, aquele eu não chamado. podia deixar estar aos VC. Quando entrei naquela empresa tinha 21, 22 anos e eu vi o meu futuro. Daqui a 10 anos estou a fazer isto, daqui a 20 anos estou a fazer a mesma coisa. Ok, financeiramente fui sempre escalando, mas eu quero fazer aquilo que gosto, que me sinto bem, que me preenche a alma, o coração. Eu quero ter o meu espaço, que é o meu Brooklyn. Fiz aquilo que os meus pais pediram, tive o canudo, graças a Deus não tive problemas na escola, não fui um aluno brilhante, mas desde a primeira classe até o último ano da faculdade e pós-graduação nunca chumbei, fui um aluno razoável. Portanto, mas eu quero fazer aquilo que gosto. Às vezes costumo dizer que sou um taberneiro. Não quero fazer aquilo que gosto e final do dia, quando olhar para trás a retrospectiva da minha vida, fiz aquilo que gostei e não me arrependo. Lá está, arrependi-me de não ter ido para a aviação na altura quando pude
e não quis ter a segunda experiência. Portanto, os meus pais disseram: Carlos, perante o meu pai, não faças isso agora. Foi na altura da crise de 2010, 11, 8. Não faças isso agora, tens um bom projeto, mas espera daqui a um tempinho. Mas não, teimoso. Mas às vezes precisamos mesmo de aprender por nós, não é? Eu digo assim: mas também não te preocupes, eu também cometi muitos erros na vida, já fui assim, porque não te preocupes, pá, bola para a frente que a vida há de dar no caminho, e deu, efetivamente deu. Como o meu filho diz, deixa-me cometer os meus próprios erros. Isso é bom, ele que bata com a cabeça na parede, desde que tenha capacidade depois de recuperar. Claro, eu costumo dizer à minha filha: o errar errar normal, faz parte. Agora, a tua atitude perante o erro é que faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Faz toda a diferença. Sim, olha, tu estavas há pouco a falar, a partilhar, não é? Esta ideia de que o teu pai já teve privilégios que os pais dele não tiveram, que já te passou privilégios, não é? Nesse sentido, e que tu também estás a passar privilégios que o teu pai não teve aos teus filhos. O que é que tu estás a passar que sentes que o teu pai não teve? É uma boa pergunta. O que é que eu estou a passar que o meu pai não teve? Ou que eu não tive do meu pai? Que sentes que ele não teve? Porque eu vou dar um exemplo pensando naquela que é a minha história, não é? Eu entendo que com a nossa vinda para Portugal, o foco dos meus pais, e é uma história partilhada, não é? Uma história comum às nossas gerações. O foco dos meus pais era prover, não é? Portanto, era dar-nos o teto, portanto, as condições materiais, e deram, portanto, e depois há uma dimensão afetiva que se calhar não está tão presente. Então eu hoje, naquela que é a minha prática com sobrinhos, porque eu não tenho filhos, esse afeto tem de estar sempre. O afeto e sobretudo aquele lugar a criança tem opinião e tem muita opinião e eu vou ouvir. Isso é na nossa geração, por na geração dos nossos pais. Pois, exato. Não, mas eu acho que é importante promover este lugar da criança sentir que é uma pessoa, não é? E que tem direito a ter as suas emoções e a dizer que não concorda, que não percebe, enfim. E eu aceito isto, por exemplo, com a minha filha mais velha, que é aquela que debatemos mais. Normal. A Beatriz, que tem 23 anos, já é uma mulherzinha, teimosa, como sei lá o quê, mas enfim. Herdou. Era isso que eu ia dizer. Foi esse privilégio que o pai passou à sua filha, à sua primogénita? Acho que sim, os nossos pais, nós não tínhamos aquela voz perante os nossos pais. Hoje em dia, obviamente, já discuto e deixo a minha filha falar, para não é o mesmo erro, mas para dar outro tipo de abertura à educação. Como disseste bem, nós, na geração dos nossos pais, o que acontecia era aquela providência, casa, comida, conforto, a parte emocional ficava de lado. Não posso dizer que não tive parte emocional, claro que tive. Eu acho que tivemos todos, não é? Tivemos todos, só que eles estavam tão focados preocupados em tanto alimentar coisas. E dar o teto e ponto final. Mas é um bocado semelhante à geração dos meus avós. Também tinham que dar o sustento, ainda por cima em Cabo Verde, não é? Em Cabo Verde, já em Lisboa já era difícil, agora imagina em Cabo Verde na altura que os nossos pais nasceram, portanto. Era isso, foi a razão pela qual o meu pai emigrou muito novo, e a minha mãe, e assim foi com muitos dos pais da nossa geração. Portanto, chegando cá, conseguiram fazer um pouco mais e passaram-nos um pouco mais. Nós foi um pouco, foi muito, foi muito, bastante. Foi muito, fizeram muito, e nós agora falo do meu caso em particular, tenho o dever de fazer mais daquilo que o meu pai me fez. Portanto, não preocupamos com aquelas necessidades básicas da pirâmide de Maslow, mas já estamos num outro nível. Sim. Estamos num outro nível, costumo dizer à minha filha, às mais velhas, a Beatriz e a Bárbara. Eles não têm ideia o que era crescer no bairro. Então, por isso é que eu quero levá-las a Cabo Verde para perceberem o passeio que falaste há pouco, passaste ali na zona de onde era o nosso bairro. Para mim aquilo é terapêutico. Quando estou com o meu GPS emocional, por um motivo qualquer, um bocado desregulado, é por onde ando, para passar, para lembrar a minha infância, a minha trajetória. Aquilo é um bairro, é uma zona de luxo hoje em dia. Sempre foi desde... À volta, né? Sim, à volta sempre foi o bairro luxo. O Oásis era o Oásis. Era o bairro. Sempre foi e continua a ser uma zona de luxo. E um dos meus sonhos, hoje em dia vejo aqueles apartamentos, fui lá ver o preço, que o preço aquilo é pornográfico, né? Pois, está assim. Mas se calhar um dia vou tê-lo, sim. Quero voltar a viver exatamente no sítio de onde nasci.
Eu cresci ali que é perto no bairro dos Húngaras, estão uns apartamentos, curiosamente chamam-se Sol. Sol? Sol, aqueles apartamentos, curiosamente, é um empreendimento Sol qualquer coisa. Estas pessoas têm muito descaramento. Tem muito descaramento mesmo. Os capitalistas têm muito descaramento. É que mesmo. Soul City ou qualquer coisa assim do género. São uns lindíssimos estilo loft. Eu vejo-me lá a viver, a ouvir Marvin Gaye daquelas janelas e Está ver o Tejo. intencionado. Está Foi intencionado. uma construtora chinesa que comprou aqueles terrenos. Não faço a mínima Eu ideia. acho que Quem fez sim. fez muito bom gosto. Sim, Muito foi bom uma gosto. empresa de construção chinesa que comprou aqueles terrenos, tiveram anos e anos e anos para serem adquiridos. Pois. Não foi logo. Não, Depois não, das não, demolições não foi logo. Portanto, toda aquela zona para mim, passar por Algés, Linda a Velha, Miraflores, faz-me viver a minha infância e algo que está muito presente na minha pessoa. Tu falaste em 13 tatuagens no início da nossa conversa. São pequenas, não se notam quase. Já Mas- vi uma, Não, algumas duas, estão por três, aqui. Mas quatro. a pedreira está aí, algures? Não, por acaso não. O que é que São- tens, tenho, então? Sou muito crente, tenho Nossa Senhora de Fátima, tenho aquela frase Blood of Soul, Blood of Slave, Heart of a King, tenho Soul, por acaso tenho Soul, que foi a primeira que fiz. Pronto, é a tua Harlem. porta de entrada no novo empreendimento. Exato, Está quem aqui, sabe, quem está sabe, aqui. quem sabe. E a última foi o número 13, lá está, para fechar o ciclo, porque a minha mãe nasceu dia 13, o meu pai faleceu dia 13 de maio, é dia Nossa Senhora de Fátima. O meu primeiro emprego que tive foi no dia 13. Sexta-feira 13 para mim é um dia de sorte. Para mim também, por acaso. Há muitos acontecimentos durante a minha vida sempre no número 13, portanto, e não é... E o 7, que é... Eu nasci a 27 de agosto, o número da minha vida é mesmo o 7. Da minha também. É um número perfeito, é um O número... que é que queres dizer o número da tua vida? Fizeste alguma numerologia ou pronto, é algo Fiz O número do também- destino, não é? Sim, é o meu número de destino, é o número da minha vida que está nas religiões de fazer. matriz africana. 27 de agosto de 76, não é? Sim, Qual é Não. que é? O teu número de destino, então? é o 7. É o 7. É o 7? É o número da vida, é o meu número 7 que está no meu aniversário. Portanto, são números, eu dou muita importância à numerologia, sou muito crente, sou muito tal como o meu pai. Também ele era muito crente, Nossa Senhora de Fátima. E como é que praticas essa tua crença? No dia a dia, na fé, a rezar, nos sinais da natureza, nas coisas que me acontecem, às vezes, providência divina. Nós não Mas sinto- rezas mesmo, ou seja, todos tens os aquelas dias, práticas. Todos os dias de manhã Uhum. e à noite rezo, peço a Deus. Vim de pais católicos, meu pai não era um homem de ir à missa, só ia quando havia festas e casamentos, mas sempre foi muito crente. E à Fátima sempre muito pai também muito vai. crente. E tu Muito. vais à missa? Só quando há festas. Mas vou às vezes. E agora, sim, vou. Eu quase fui catequista, caso não saibas, fui catequista. Quem diria? Imaginar-te como Eu tive catequista. quase para ser padre, brinco, mas tive eu e o Rui, meu melhor amigo, no bairro, por exemplo, estávamos ao lado do padre. O que é que salvou do sacerdócio? Não queres mesmo falar sobre isso? Sim, claro. As Não, mulheres, digamos- queres ver ele a dizer, não, estou a brincar. Não. Porque eu Pode lembro-me ter de sido uma... o Estádio da Luz, ele queria Não, é muito porque- todos os sempre fins de semana. benfiquista. No aspecto, quando começas a namorar, imagina, tu estás ali na igreja e queres começar a namorar e Tínhamos o grupo de jovens, que era uma coisa muito... Foi uma dos pilares do grupo Depois de estás amigos. ali? Sim, temos o grupo de jovens também, sempre mantemos ali entretido, temos muito mentores, bons mentores. E estávamos ali sempre entretidos, portanto nada me salvou da igreja, porque eu não preciso ser salvo da igreja. Estava bem e continuo bem Olha, na eu igreja, sou uma não é? provocadora. Tu és bastante e continuo muito bem na igreja. Mas obviamente, na fase da adolescência, começas a ver outras. Não, eu também fui a outra luz. catequese. Outra luz. É isso, porque eu falo com muitos rapazes que falam, pronto, amigos e tudo mais, que quando começaram a namorar e na adolescência e tudo mais, Sair e à que- noite. Quer a dizer, sair à noite, acabas por. eles dizem: olha, desviei-me. Mas desviaste Não, porquê? não Olha, desviaste, comecei caminho a... normal, natural. Desviei-me. Foi coisas que eu já ouvi e eu pensei assim, mas o que é que isso quer dizer? Não, é porque ouvias uma coisa ao domingo e depois, à segunda-feira, querias ir fazer outras Estavas coisas. sempre em pecado. Não é o caminho de um jovem Sempre em adolescente culpa. dos que anos sim, 80, claro que final de sim. 90, portanto não Sim, há. tinha que Não, mas- fazer a escolha. Sim, não é? mas eu também fui a catequese, Eu tive aquelas crismado, coisas. tudo, Sim. só falta mesmo o último que. E sou bastante crente, não propriamente ligado a uma religião, quer dizer, se bem que o Sport Lisboa e Benfica podemos trazer uma este tema religião, para a mesa, sim, não, como é óbvio.
Chega, não. Mas Cuidado com essa palavra. Ai, basta! Essa palavra. Basta! Obrigado. O Há Sport sempre que Lisboa eu digo Benfica isso. é uma religião. É uma religião. verdade. As pessoas não percebem. Quem não percebem. vai ao Estádio da Luz. O meu filho veio ao Estádio da pronto. Luz. O miúdo ficou Xavier, grande Xavier. boquiaberto. Ele era do Sporting porque o avô incutiu o Sporting. O Mas teu pai era do Sporting? não, Ah, o avô materno. O avô materno. Meu pai não ligava muito à bola. Ah. O avô materno incutiu o Sporting, mas Não, mais não, forte. não, O mas miúdo eu quando entrou na percebi o que é um catedral. clube a sério. Entrou na catedral Ai, e aquilo foi pronto, tão menos. iluminado para ele, não é? Que é outro mundo. É outro mundo, é outro mundo. É de um outro É. planeta, é tudo isso. Obrigada por este momento. Vamos ter lugares cativos no Estádio da Luz. Sinto-me abençoada Ah, isto agora. agora, não sabes, subiste assim na escala de consideração. Eu já estava lá, eu já sabia. Eu que a sei, Paula, mas sabia que a referiu Paula- aqui neste episódio. É. Ganha logo aqui outros pontos. Como é óbvio. Exatamente, exatamente. Olha, e assim para começarmos a terminar. Já? Mas eu agora adoro estava essa a gostar expressão, disto. começar a terminar. Amo. Sabes o que é começar a terminar? Porque Acho nós nunca ótimo. terminamos. Quando eu digo para terminarmos, portanto, estamos a começar a caminhar para o fim. Que outros sonhos é que tens para o Brooklyn? Pensas num Brooklyn na praia? Brooklyn Já praia? pensei mesmo cá em Lisboa. Pensei no início, quando estávamos naquela fase de velocidade de cruzeiro, 2018, 19. Pensámos em abrir outro Brooklyn em Lisboa, mas depois decidimos, não vale a pena. Sim, na praia sim, até porque o nome original é Brooklyn Santiago. O nome original é Brooklyn Santiago. Depois eu pensei, eu e os meus sócios pensámos, não, Santiago vai ser quando abrir em Cabo Verde. Aqui vai ser Brooklyn Lisboa. E sim, tenho planos de abrir em Cabo Verde. Não abri ainda porque por outros motivos, mas está na calha, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Uhum. Quando sentir aquela providência divina, vai acontecer o Brooklyn, porque faz sentido. Claro que sim. E como disse há pouco, tenho muitos amigos que viveram cá e agora vivem em Cabo Verde e dizem, faz muita falta teres um Brooklyn cá, porque não só está lá o ADN cabo-verdiano, mas há ali algo mais, que é o outro lado, a cultura afro-americana, a cultura europeia. Portanto, Portugal está bem presente naquilo que nós fazemos, porque nós estamos em Lisboa. O primeiro que penso é o cliente português que está cá. Claro. Obviamente temos muitos turistas, mas nós costumo dizer, nós somos uma cafetaria de bairro, mas pensamos de forma global, mas somos, de facto, temos ali o carinho, tudo à volta, estamos bem localizados, graças a Deus, entre a Liberdade e o Príncipe Real, perto na Praça da Alderia, com aquele jardim lindíssimo. Portanto, vamos seguir os portugueses. Os turistas vêm de forma orgânica, vão lá passar. Da mesma maneira que queremos que em Cabo Verde seja algo feito para os locais, desfrutarem toda a cultura, da comida, da música, da gastronomia. Também há oportunidade ali, há um nicho que acho que faz falta e espero bem ser o dos... Já existem alguns espaços, sim, mas ainda há espaço para algo mais. Portanto, vai nascer, provavelmente. Provavelmente. Para Lisboa, tenho 2 projetos na cabeça. Um deles sempre existiu, que é o Harlem, que não é novidade. Espero que agora que ele renasça e faça o sentido que é o mesmo o Harlem Renaissance, que foi como foi pensado, portanto, os loucos anos 20 do Harlem e de toda aquela migração do sul para o norte, o glamour, a luz, todos aqueles negros bem vestidos, tudo muito bonito, as mulheres lindíssimas e elegantes, e eles todos charmosos. Portanto, ter essa cultura do jazz, sim, o Harlem um dia irá renascer em Lisboa. E tenho outro projeto que não digo, mas também sim. É uma coisa mais pequena também para Lisboa. Portanto, tenho... Mas na mesma área? Restauração? Sim, é restauração, sim. Do resto é tudo para Cabo Verde, na área do imobiliário e da restauração, e através da empresa com a qual trabalho, que é a Yunus e a Tropics, portanto, para promoção de investimentos em Cabo Verde, fazendo a ponte do continente africano com Cabo Verde, porque não há uma lacuna, há ali um gap muito, muito forte, e é isso que nós fazemos. Se calhar, bom, olha, não dá para irmos muito por aí, porque há aí uma raiz muito histórica, mas pronto, Tu vamos sabes, lá. sim. Olha, Calma. a Yunus tem alguma coisa a ver com o senhor do microcrédito ou não? Não tem nada a ver. O nome que tu disseste. Foi influenciado pelo, sim. Ok. A influência foi do Mohamed Yunus, foi inclusive o diretor e dono da empresa para a qual eu trabalho, com a Yunus, ele conheceu e foi um dos mentores do microcrédito, sim. Sim, exatamente. Portanto, toda aquela influência veio daí.
E é a nossa base, uma de cariz muito social, e fazer com que toda a parte financeira de fintech, agrotech, acesso ao crédito, chega aos mais desfavorecidos. Olha, eu tenho duas curiosidades. Eu, quando te apresentei logo no início e falei em swag, tu podias perfeitamente criar aí um negócio qualquer na área da moda. Nunca pensaste nisso? Já gostei mais da moda. Já fui durante muitos anos, estava sempre presente na moda Lisboa. Gosto de moda. Acho que herdei dos dois. A minha mãe, eu vejo fotografias dos meus pais. Meu pai de facto tinha muita pinta e a minha mãe também. Não, os dois tinham mesmo muita pinta. Vestiam-se muito bem, mesmo. Foi herdade, não é? Sim. Eu pergunto, mas onde é que isto veio? Eu pergunto, mas depois vejo fotografias dos meus avós, e havia ali um sentido estético muito apurado. Eu lembro, mas, por exemplo, as amigas da minha mãe diziam: pá, os teus pais faziam um casal lindíssimo, o teu pai tratava a tua mãe como uma rainha. Ele diz que Ela lembra-se do que é que o pai... Esquece, não vou dizer. Diz que eu estou a sentir que é bom. A minha mãe diz: o teu pai só ficou melhorengo depois de nos separarmos. Sim, aquela disse. Olha que isso é muito forte. Sim, mas os meus pais, mesmo depois de parar, tiveram uma amizade lindíssima até ao final dos dias. Tiveram uma amizade lindíssima. O meu pai, quando ia a Paris, ia visitar a minha mãe. Ela e o marido da minha mãe conheceram-se, portanto sempre foi muito tranquilo. É como um pai para mim, portanto não tenho pudor nenhum a falar nisso. Aliás, no meio da sociedade cabo-verdiana, que sabem, infelizmente, quando a família é desestruturada e ficas com um dos progenitores, há sempre aquela quesilha e nunca fica há ali algo quebrado. Eu digo isto sempre de boca aberta. No meu caso não, foi muito bom mesmo. Após a separação sempre foram amigos. Tanto é que a minha mãe diz isso ao lado do marido sem qualquer... Há um respeito enorme, sem qualquer problema. Mas para dizer o quê? Eu lembro-me, a mãe do meu melhor amigo, que é o Rui, e do Nelito e outras, diziam-nos que pá, o teu pai era the man, era the Mac Daddy. Eu, pá, tratava a minha mãe, tinha uma vida estável. Pronto, mas o destino deles foi só isso. E terminou, mas continuaram amigos, isso é que é importante. Não, é que o teu Instagram podia ser a determinada altura um daqueles blogs, não é? De tendências. Fotos, tu tens, é verdade. Também não gosto de moda. Não é em sequência, mas aquilo, tirando todas aquelas fotos de pose, se tu fizesses só dá perfeitamente. É pá, agora vou ver aquilo com outras olhos. Não é em sequência, aquilo está muito distribuído. Mas sabes que a estética também é um ato de resistência. Claro, portanto, pode ter estado muito nos teus pais, muito enraizado exatamente nisso. Não, é como assim, é que tu te apresentas, como não é? tu te apresentas e pode estar a passar por 1001 coisas na tua vida, mas quando te olhas ao espelho e apresentas-te bem e gostas também daquilo que vês, a imagem vende. A imagem vende. E nem tem a ver, eu nem estou a falar nessa perspectiva do vender, mas eu sinto-me bem, eu sinto-me melhor para enfrentar o meu dia a dia, para enfrentar a vida, e para as pessoas negras serviu como um grande ato de resistência. Mas pronto, não vamos entrar pela história que eu adoro, porque senão estávamos aqui mais uma hora. Exato, sim, mas eu ainda assim tenho mais uma curiosidade. Força. Por isso é que eu disse começar a terminar. Eu raramente estou nas redes sociais, só que depois, quando é para preparar os episódios, claro, a pessoa vai lá cuscar os instas. Vou cuscar os instas todos. E uma das, além da questão familiar, enfim, já trouxemos aqui várias vezes, tu tens de facto um grupo de amigos muito sólido, homens negros, todos, que já referiste aqui a Pedreira dos Ungas. Foi dessa altura? Foi, desde sempre. O meu melhor amigo, que os nossos pais eram amigos, desde Cabo Verde, os nossos avós. Uau. O Rui e o Luís. Eu e o Rui temos 20 dias de diferença. Eu nasci a 27 de agosto, ele nasceu a 20 de agosto. Portanto, é o meu melhor amigo, é padrinho dos meus filhos, da Bia. O Nuno, o Luís, o Mário, o Striker, que o Striker. Ui, ele não vai estar contente. Vamos ter que mostrar esta parte. O Mário não era do nosso bairro, o Mário era da Cova da Moura, mas como ele está sempre lá nos húngaros, muitas pessoas pensam que ele era dos húngaros. Portanto, é o meu documento. Tenho o Luís, que está em Inglaterra, o irmão do Nuno, o meu primo Nuno, a.k.a. Touché. Portanto, nós desde miúdos sempre fomos muito unidos. Eu, o Rui e o Nelito já mais desde que nascemos. Outros foram a partir dos nossos 13, 14, em que foi a música que nos uniu. Por exemplo, os irmãos, o Nuno e o Luís,
foi que já nos conhecíamos, mas não éramos tão próximos. E curiosamente eles cantavam e apreciávamos, tínhamos os mesmos gostos musicais. Até um belo dia em que cruzámos, um deles tinha um CD, estavam próximos da minha casa. Disse, mas tens este CD? Não era Boyz II Men, porque era muito anterior a Boyz II Men, era um CD de hip hop, já não me lembro. E o disseram, mas tu gostas? Sim. Depois mostrei, entraram, viram, mas tens tudo isto? Sim. Desde então eram tertúlias, ia para a casa deles, iam para a minha casa, trocávamos CDs, depois cresceu uma amizade que ultrapassa. Olha, mas eu gosto muito É uma muito coisa, de e nós ver. somos sólidos e que somos conhecidos, não é? Desde ter idade, sempre juntos, sempre os mesmos que fora, continuamos a fazer almoçaradas, jantaradas, estamos juntos, mesmo com a vida adulta e com o caminho que cada um seguiu, todos com uma vida tranquila e equilibrada. Acho isso muito bonito. Espera, mas o Rui não era benfiquista. Não, o Rui é do contra. É o Pois, sabes porquê que eu Ele estou a do dizer Sporting. isso? Porque eu lembro-me. Mas porquê é que tinhas de trazer essa situação Mas aqui depois para mim? tinha- Há sempre eu uma sei. ovelha negra. Neste caso, é o Rui. Há sempre uma ovelha negra que é do Não, mas Sporting, sabes que é que o eu Rui. lembro perfeitamente numa festa que estávamos todos e que eu nunca. Ficou sempre gravado na minha memória porque o Rui faz anos um dia antes de mim. Ele faz dia 7 de Foi. agosto, eu faço dia 8 de agosto. Foi nesse dia que nos conhecemos. Foi nesse dia que nós nos conhecemos e eu Exatamente. lembro-me do Rui. Todo satisfeito, ia dizer que era sportinguista, ia mostrar a blusa do Sporting, e agora estavas a Coitado. falar, somos os melhores amigos, tu és benfiquista. Pronto, epá, Mas é eu vou contar uma história. O Rui Pois, eu ia foi do dizer Benfica. coisas, mas não. Lembro-me, ele foi do Benfica. Não sei em que dada altura que ele mudou para o Sporting. Todos do bairro éramos que lhe todos do aconteceu? Benfica. Não sei, teve algum trauma. Se calhar bater com a cabeça Oh, no Rui. chão. Eu Mas como ele gosta também de não ser a ovelha, gosta de sair fora da caixa, ele decidiu ser do Sporting só para nos contrariar. Mas pronto, é um Sportingista ferrenho, os filhos deles são todos de Sporting. No grupo ele está sempre. Esta Portanto, semana mandou foi a fotografia dos melões, mas enfim, nada a fazer, não é? Está sempre pronto para cascar. Enfim, Olha, olha, eu aceito que existam outras formas de viver na vida, Exatamente. não Mas é? claro, temos Não tão Eu sou perfeita uma como a nossa. democrata, eu sou uma Exatamente, democrata, Paula portanto, Cardoso. Sim, claro. Com certeza. Mas Até eu porque nós acho- precisamos de vencer contra. Temos de ter adversários, não é? Não podemos ser todos benfiquistas, não é? Claro que não há espaço para todos. Mas há aqui uma coisa importante que eu gostaria de frisar na parte do grupo dos amigos. Sim. Nós acabamos por ser a influência um dos outros. É um pilar porque o Rui podia ter feito isto. O Rui é visto como filósofo, é o mais sensato do grupo, aquela voz que todos, quando alguma coisa, o Rui, não sei o quê. A figura de respeito. É a figura de respeito. Somos todos, mas isto é brincar, mas Ou que respeita, a figura que mais respeita. exato, mas que nós, quando temos questionamos um ao outro, procuramos saber a opinião e acabamos por nos influenciar um ao outro. Por isso é que as nossas vidas são muito semelhantes, mesmo cada um à sua maneira, mas são mesmo muito semelhantes. E é um orgulho tremendo ter amigos há quase 50 anos. Oh, Nós conhecemos meio mundo, felizmente, mas o núcleo duro, não é? se eu vou a uma festa, pergunto onde é que está o Rui? Ou onde é que está o Nelito? Onde é que está o não sei o quê? Exatamente. Portanto, estamos sempre, Juntos. não andamos todos juntos, mas houve um tempo, sim, da nossa altura, na adolescência, andávamos, aquele grupinho andava Aquela boys band e tal. exatamente armados em. O Boyz II Men. Andávamos todos juntos e continuamos a estar sempre, e estaremos sempre todos juntos, mas há ali um núcleo muito, muito, muito forte de partilha, de amor, de irmandade, de partilha tudo e mais dor, amizade, rimos. É um privilégio ter amigos assim, sem dúvida. E eu sou o Carlos hoje, graças aos amigos que tenho. E eu Em acho parte, lindo, em parte. eu acho lindo ver as vossas fotos, a sério, acho mesmo, porque percebe-se essa unidade, não é? Sim. Porque acho que Há outros, que é por isso exemplo, que- há o Zeca, há o meu compadre Miguel. Ele agora está a pensar, meu Deus, eu não referi todos mas estes eles sabem, nomes. eu não preciso, porque eles sabem quem são. Eles sabem quem são. É para a ficha técnica, Episódio, não é? assim, Olha, por exemplo, mesmo dentro, digamos assim, do núcleo duro de amigos, há um que tem mais amizade para um, não é claro. mais amizade, mas mais proximidade, ou sei lá. sim, não é, Sim. mas os meus amigos eles sabem quem são pessoas que eu posso recorrer e vice-versa, portanto, eu não preciso dizer nomes, porque sabem quem são. e companhia, pronto. Carlos, muito obrigada por este momento, por esta hora. Estava noutra viagem, é que agradeço o convite e a oportunidade de expressar a minha voz e um pouco a minha experiência, quem é o Carlos. Continuem com este belo programa e agora, neste caso, com a chancela da SIC Expresso,
o que é muito bom, prova que têm feito um trabalho de qualidade. Continuem a dar voz aos nossos e aos outros. Exato. Porque é muito importante fazer ouvir e influenciarem, porque todos nós influenciamos, e o vosso trabalho tem sido excelente. Também estão de parabéns. Aproveito aqui para vos dizer isso. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.